Sejam bem-vindos ao Uncodecast. O que será que a gente vai aprontar aqui hoje? Eu tô com dois amigos e tá faltando um amigo aqui, né? Infelizmente tá faltando um. Temos um desfalque aqui já no primeiro jogo, mas vocês já vão conhecer um pouco mais desse assunto. O que é o Uncode, né? A gente quer explicar para vocês e quer explicar um pouco desse projeto inteiro e por que a gente tá aqui falando, e também já vamos aproveitar para falar quem somos, né? Exatamente, acho que a gente tem que começar assim, né? Quem sou eu na fila da média? Será que o pessoal que está assistindo entende o que é média? Que é média? Ou do cará. Ou do cará? Agora piorou, hein? É verdade, não sabemos. Mas vamos lá, vamos começar a conversar aqui para que vocês possam entender. Eu me chamo Léo Andrade. Maurício Matias. E? Bruno Abdonor. Pronto. E falta o Alexandre Cortez, que deveria estar aqui. O quarto elemento. O quarto elemento, mas ele é Ele tá aqui para criar essa suspense, justamente. Exato. Né? Pro próximo episódio, vocês virem verem o Alexandre Cortez. Mas é porque ele teve uma cirurgia e não pôde estar aqui hoje. Vamos começar falando do que é o Uncode. Exato. O que é essa iniciativa? Essa iniciativa. Acho que esse é o nome perfeito, né, Maurício? Sim. Iniciativa Uncode. Tá parecendo Vingadores, né? Iniciativa Vingadores. O que é isso? Acho que a gente estava discutindo aqui nos bastidores qual que é a definição para o Uncode. E aí eu falei que eu gosto de improviso, né? Eu acho que assim, é o momento de cada um falar o que ele acha o que é o Uncode. Perfeito. O que vocês acham dessa? Ótimo. Eu acho que é um ótimo caminho. Acho que é até importante a gente explicar como começou o começo, né? Pois. Que 4 amigos, como você falou, se juntaram. Exato. E nessa busca vou começar pelo final, de repente, né? Nessa busca de difundir, de aproximar as pessoas, de dividir o que a gente está aprendendo, de compartilhar conhecimento, a gente falou, caramba, se a gente tem esse incômodozinho de querer aproximar as pessoas, por que a gente não faz isso juntos? Então essa iniciativa, no meu ponto de vista, aqui é legal a gente desenvolver porque cada um tem uma perspectiva, né, do prisma, a história do elefante. Mas fica para depois essa metáfora. De difundir o low-code e tudo que tem em volta do low-code para que as pessoas possam aprender, entender o benefício, entender o quanto é mais rápido, o quanto é mais fácil, o quanto ele facilita a vida das empresas, das pessoas, do próprio desenvolvedor de conseguir entregar valor ou receber valor mais rápido, né? Então, fazendo uma explicação breve aí da minha perspectiva. Na minha perspectiva, foi um encontro para mostrar para as pessoas o que é possível fazer. Então, a gente conseguiu trazer, nos primeiros encontros principalmente, pessoas de vários segmentos. Então, tem aquelas pessoas que já são desenvolvedores, começaram a entender a oportunidade de usar no-code e low-code, as pessoas que estão começando, as empresas. Então, para mim, o Uncode é o movimento que vai mostrar para as empresas, para as pessoas, as possibilidades de trabalhar com software sem código. Tá vendo como foi legal, né, essa dinâmica aí? Foi legal. Agora é minha vez, né? Minha vez, tá. Pô, o que é o Uncode? Uncode para mim é isso, é a gente conseguir compartilhar com muita gente, pessoas diferentes, um assunto que ainda não está sendo tão falado assim. Que assunto é esse? O que é Uncode? A gente vem com a proposta de falar sobre tecnologias de desenvolvimento de software que permitem que a gente faça isso com menos complexidade. E aí existem alguns termos no mercado, low code, no code, enfim. E aí a gente não tá para entrar nessa seara aqui ainda agora, não, né? Ainda não. O que é a diferença, se tem diferença, se não tem, enfim. Mas acho que é isso, é a gente promover a propagação dessas tecnologias e mostrar para quem nunca viu que os benefícios que elas podem trazer para o empresário ou para o próprio programador e mostrar para as empresas que, putz, por que não usar para otimizar o meu processo de desenvolvimento ou criar novos negócios? Acho que essa é mais ou menos a minha visão sobre o que é o Uncode. Se você não entendeu, comenta aí, tá? Que a gente ajuda vocês a entender um pouco melhor. Depois a gente pergunta pro Cortez. Isso. No próximo, vocês querem anotar isso. O que ele acha, né? Sem deixar ele ver esse daqui. Exato. É isso. Mas quem é você? Quem é você? Quem sou eu? É complicado a gente falar de uma iniciativa de pessoas que se conheceram, né? Até então a gente não éramos amigos, né? Vocês dois se conheciam. Isso. Eu e o Cortez nos conhecíamos e aí, pum, aí casou, juntou e todo mundo se conheceu. Mas para você que não conhece a gente, acho que é legal, como esse primeiro momento aqui, a gente explicar um pouco quem é cada um, que momento que está, como é que entrou nessa área de tecnologia, porque todo mundo que está nesse podcast, nesse projeto, vamos dizer assim,
tá envolvido com tecnologia, né? Exato, é isso aí. Você quer começar, Bruno? Falando um pouco da história. Começo. Eu sou formado em ciência da computação, trabalho com desenvolvimento de software desde 2005. Hoje eu atuo mais na parte de consultoria em gestão de produtos digitais e tenho um negócio de tecnologia que trabalha com automação de processos. E eu estava pensando esses dias, eu acho que eu trabalho com no-code desde os anos 90. Acho que a primeira ferramenta que eu trabalhei de no-code foi o Access. Achei que ia falar Delphi, mas o Access eu acho que é um exemplo maravilhoso. Exato. Depois disso, eu fui para o FrontPage, que para mim também é no-code, low-code. Depois Delphi, depois VB. E aí, quando eu comecei a trabalhar com Java, tinha o NetBeans, que você construía toda a parte do front-end passando e soltando. Caramba. Então, eu estou nesse mundo aí desde 2005, mais ou menos, e começando a entender todo esse potencial de usar no-code, low-code, como uma ferramenta para potencializar o desenvolvimento, mas também como construir coisas do zero. Sem largar a mão do code também, né? Com certeza. Exato. Não dá para largar do code. Exato. Legal. Deixa eu contar um pouquinho de mim, então. Eu trabalho com tecnologia pré-anos 2000. Eu me formei em engenharia da computação. E acho que, tal como o Bruno, aí também usei diversas tecnologias que passavam pelo low-code de alguma forma, né? Aí, lá em 2001, eu fundei minha própria empresa de tecnologia. E desde então, a gente desenvolve e faz consultoria de software. Para resumir muito, né? Que é a Mukutu. Que inclusive, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, Sim. é um dos apoiadores aqui do podcast. Boa. E hoje a gente trabalha lá com tecnologias low-code ou high-code. Muito do que a gente vai falar nos outros episódios aqui, vai falar um pouquinho hoje, porque tal qual como uma caixa de ferramentas, não vou falar a metáfora do Léo aqui, porque vamos deixar essas pessoas com suas próprias metáforas aqui, o exemplo dele é maravilhoso, mas é entender a ferramenta ideal para o seu uso adequado, né? Martelo para o prego e chave de fenda para o parafuso. Então, de forma muito resumida é isso. A gente apoia empresas a resolver as suas dificuldades com a tecnologia que for mais adequada. E por isso que é importante a gente conhecer esse leque mais amplo que o mercado nem conhece tão bem ainda, que é esse do gradiente aí de tecnologias, o low-code. Mas a gente fala mais sobre. Boa, boa. E agora chegou minha vez. Eu sou um cara que também comecei a me interessar por tecnologia muito pequeno, mas tava até falando ontem, eu tava num outro podcast, abre um parênteses, e eu tava falando de quando eu ganhei meu primeiro computador, que foi em 90 e pouco. Foi um PC XT, eu só... Tela de fósforo verde, era um negócio maluco. Com telinha na frente? Com? Telinha na frente? A telinha na frente anti-reflete? Que tinha que você conseguia puxar. Não, isso veio assim, depois, veio depois, Não de vidro, a telinha de pano que você conseguia puxar. Não. Isso isso aí você ganhou. SOS Computadores. Não, essa daí não. O meu era tela de fósforo verde, né? Disquetão o grande, não o menor, né? O grande. 5 e 1 quarto, 5 e 1 quarto. Que essa época eu não peguei. Tá bom. E aí, mas na verdade eu comecei a mexer mesmo com o computador na minha adolescência, comecei a me interessar mais ou menos em 2000 também, e comecei a trabalhar com tecnologia em 2001, na finada loja chamada Megapoint. Nossa. Lembra disso? Sim. Então, aí comecei a trabalhar com manutenção, depois, mais pra frente, eu vim me interessar com software, fiz ciência da computação. Aí comecei a trabalhar nesse universo, em bancos, muito com código, eu era muito especialista em .NET, né, em C# e tal, então trabalhei muito em banco, e aí depois eu fui impactado num projeto grande na Vale, na mineradora, que usava uma tecnologia low-code, aí foi aí que eu conheci, mas foi que a gente acaba vendo níveis, né, de low-code, a gente depois pode até falar sobre isso, mas o low-code que eu usei lá era tipo enterprise, né, para grandes empresas e tal, enfim. E aí, a partir daí, eu não parei mais. Aí depois criei o canal no YouTube, comecei a falar, enfim. Então, hoje trabalho produzindo bastante conteúdo, né? Então, você tá vendo isso no YouTube, você vai me encontrar no YouTube facilmente, se você pesquisar meu nome. E esse é um pouco... Eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses, dando um trabalho tremendo, mas tá bacana, e é isso. Esse sou eu. Muito bom. Né? Boa? Boa. Então tá. Bom, próximo passo. Falamos o que é a iniciativa. Eu tô conduzindo aqui, velho. Tô indo. Vai lá, vai na fé. Porque assim, pessoal, deixa eu já abrir esse parênteses aqui. A ideia aqui, como somos 4 amigos, né, contando aqui com o Alexandre, que faz de conta que ele tá aqui,
A edição podia meter um meme aqui do Isso, Cortez, inteligência artificial, vai, Gustavo. Boa. Nós somos os hosts desse podcast, desse projeto. Então vai ter momentos que vai sempre ter gente, ou um de nós aqui vai estar, pelo menos, né? A gente vai revezar. Vai estar revezando. Então nem sempre vão estar os 4 aqui, né? E acho que é legal da gente falar da proposta do podcast, o que a gente imagina com isso, o que a gente pensa, né? Por que a gente... Vamos fazer um podcast? Vamos, isso aí. Né? Então acho que essa é a ideia. Acho que é até legal a gente começar explicando qual que foi a primeira iniciativa, né? Porque a primeira iniciativa dos 4 não foi o podcast. A primeira iniciativa dos 4 de, caramba, como que a gente faz para aproximar pessoas? E para conhecer as pessoas, que a gente viu mais próximo das nossas mãos foi o Meetup. Então a gente falou, caramba, vamos começar a fazer Meetup? E assim fizemos. Então a gente utilizou o próprio Juice Hub, que é onde está o estúdio aqui, a gente tem espaços de eventos aqui. E a gente falou, vamos começar a organizar, e a gente fez. A gente realizou 4 meetups ano passado, já estamos agendando os próximos esse ano aqui, com esse objetivo, trazer pessoas que estão utilizando a tecnologia, ou que manjam muito daquilo, ou que estão começando a estudar, mas a ideia é que ela possa compartilhar, outras pessoas possam ouvir, começar a estudar aquilo. Inclusive, a gente já tem casos de pessoas que aprenderam tecnologia ali, assistindo. A gente, normalmente, em cada meetup tem uns 2, 3 pessoas apresentando tecnologias que eles usam, no-code, low-code, RPA, seja lá o que for. Front, back, sei lá, tem de tudo ali. E assim a gente fez. E daí, do Meetup, que tá acontecendo, tá rolando, aconteceram uns 4, todos eles foram gratuitos, exatamente para poder abrir e aproximar. E daí a gente falou, caramba, se tá funcionando, se é legal, por que a gente não expande, né? Expande isso para um formato que a gente consiga atingir pessoas em qualquer lugar do Brasil, e por que não do mundo? O Léo falou um pouco aqui com um certo cuidado, mas ele já é um puta difusor disso no YouTube. Se vocês procurarem pelo nome dele, vocês vão encontrar, já faz isso demais. E aí foi uma iniciativa que a gente falou, caramba, vamos criar um podcast para falar sobre isso, trazer pessoas no mercado. Então a gente quer trazer a empresa que já utiliza, quer trazer a empresa que não utiliza e tem receios, quer trazer o estudante, quer trazer o desenvolvedor, quer trazer o designer que já está utilizando o no-code. A gente quer trazer todas as pessoas, e aí por isso que a gente vai, inclusive, revezar entre os 4, porque né, todo mundo está no mercado de trabalho, a gente não vive de podcast ainda, né? Por isso que vamos falar de patrocinadores daqui a pouco que precisaremos. Exato. Mas a gente vai revezar exatamente para poder ouvir a experiência que as pessoas estão tendo ou não estão tendo ainda, e tem tabus e receios que a gente precisa ajudar a derrubar, né? Então, o podcast vai ser uma extensão do Meetup. Isso. Para ajudar na divulgação Exato. de quem está fazendo, de empresas que estão adotando, de boas práticas, de novidades. Criar uma grande comunidade, Exato, né? Acho isso. que essa é a grande ideia geral, né? Criar uma grande comunidade de pessoas que estão já atuando, de quem está aprendendo, de empresas, enfim, criar um grande grupo de pessoas Uma rede. Uma grande rede de pessoas. isso. Então, o podcast é uma forma da gente trazer pessoas de fora, né? Pessoas que não somos nós, para conversar, pessoas que estão atuando, que estão usando o code, para ver como é que está sendo a experiência, o que ele está tendo dificuldade, quais os pontos positivos, né? E falar a verdade, o que dá bom, o que dá ruim, o que presta, o que não presta, para a gente desmistificar de uma vez por todas e quem está assistindo poder saber, pô, legal, então já não vou cometer o mesmo erro que essa pessoa está cometendo. Então é mais nessa ideia. E aí a gente quer, nesse tempo de Meetup e podcast, até pegar pessoas que estão participando do Meetup para participar do podcast, tentar fazer no mesmo dia, né? Alguma coisa assim, para aproveitar um palestrante que esteja aqui e falar no podcast. Até porque, dos Meetups que a gente fez, tem cases reais aí de pessoas que não sabiam nada, foram, aprenderam e hoje estão fazendo projetos. Exato. Então, acho que é até um motivador para quem pensa em começar. Então essa aqui é a nossa segunda iniciativa. Sonhamos grande, por entender que a gente tem muito espaço para difundir. Então, a gente tem planejamento de outras iniciativas, mas então não foi nenhum ainda. Essa mesma aqui é o primeiro episódio dessa iniciativa aqui. Então, vamos tomar cuidado também, que a gente precisa abraçar o mundo. A gente quer abraçar o mundo, mas um passinho de cada vez. Exato. Mas a gente tem planos para outras coisas maiores em 2024. E até apoiando um pouco com a fala do Léo, a gente, e como ponto de partida nosso aqui, e até como valor nosso, a gente quer não ter tabu nenhum. Com nada, com tecnologia nenhuma. Porque a gente, depois de alguns anos de desenvolvimento, que logo aprende que não existe bala de prata.
não existe bala de prata, né? As primeiras coisas que a gente aprende ali, depende quando tá saindo de júnior para pleno, a gente fala, putz, não tem solução mágica. Então a gente quer não ter tabu nenhum aqui, com nenhuma tecnologia, com tecnologia tanto macro, né? No code ou no code, ou seja lá o que for, quanto a própria tecnologia em si, não, que é bom, que é ruim. Cada tecnologia tem seu melhor uso. Então a gente quer trazer críticos aqui para poder rebater, críticos de qualquer tecnologia, para poder discutir, derrubar tabu e, como a gente falou no começo, dar o melhor uso para cada solução para as pessoas otimizarem o tempo pedido, que o que a gente mais quer é trabalhar menos, ganhar mais. E resolver o problema das pessoas, entregar mais valor mais rápido. Então como que a gente faz isso? Utilizando a melhor tecnologia para cada problema que tem. Perfeito. Né? Perfeito, muito bom. Tá acho que esse é o grande segredo, quando a gente fala de o que eu vou fazer com no-code, com low-code. Primeiro, olhe para o problema, entenda o problema que você vai resolver e você entende onde que isso vai encaixar. Acho que é até um bom tema para um episódio. Exato. Sim. E aí, já aproveitando, se você gostou disso, se inscreve nesse canal, né? Porque esse canal é novo também, né? Sim. A gente não... Na verdade, a gente nem tem esse canal quando a gente tá gravando esse podcast. Ele vai ser criado. A gente vai criar o canal, pra você ver como é MVP mesmo, né? Aqui é tipo... Todo mundo é empreendedor que está participando aqui, e por ser empreendedor e ser empreendedor especialista em tecnologia, a gente gosta muito de vamos resolvendo problemas que a gente vai criando, né? Hands-on, a mão na massa e faz. Isso é bem legal. Mas é isso, então, podcast vem para ser um braço para conseguir comunicar mais com mais pessoas. Os meetups vão continuar acontecendo. A gente tem algumas outras ideias que não é legal a gente falar ainda, que pode ser que não saia do papel, né? Mas é para fazer coisas maiores. A única coisa que eu vou falar aqui, isso, né? Sem comprometer. Sem spoiler. Sem spoiler maior. Beleza. E aí, acho que a gente pode falar um pouco de... A gente precisa de ajuda, né? Né? Para fazer isso aqui acontecer. Para quem não me conhece, depois olha o meu canal, e para quem me conhece, sabe que eu falo de diversas tecnologias e gosto de mostrar diversas tecnologias lá dentro do meu canal, desse universo low code, no code, enfim. Mas a gente sabe que para um projeto como esse, para acontecer eventos, para acontecer o podcast, tem custo de estúdio, tem custo de profissional que está aqui, enfim, né? A gente precisa manter isso aqui de pé. Então acho que a gente poderia falar de patrocinadores aqui, né? Exato. Boa. E deixar aberto, né? Porque a gente tem espaço, né, para pessoas interessadas, seja você uma empresa que tem uma plataforma, seja você uma consultoria, seja você o que quiser, que acha que faz sentido ser falado aqui. Mas quem está nos ajudando nesse primeiro episódio aqui, Maurício? Temos 3 empresas que entenderam que é uma iniciativa importante e que estão apoiando, estão acreditando desde o começo. As 3 delas, a própria Mukutu, por acreditar que a gente, né, desenvolvendo software há tanto tempo. O que é a Mukutu? Mukutu é uma consultoria de desenvolvimento de software. Então a gente vai participar desde o começo, desde o concept, de entender a dor do cliente, tem diversas metodologias que a gente utiliza para entender a dor, definir a solução e desenvolver MVP. Então, do concept, desenvolvimento e sustentação. Muito brevemente, uma consultoria / desenvolvimento. Então a gente apoia tanto a startup, para tirar aquilo da cabeça do idealizador daquilo, até o enterprise, com uma grande solução, montar um time, montar um squad. Então a gente cuida de ponta a ponta de tecnologia. Legal. Então essa é a primeira iniciativa que está apoiando a gente. A segunda é o próprio Juice Hub. Que é o lugar aqui que é o lugar que a gente está, que é um hub de inovação aqui em Santos, que também é um coworking. Eu sou um dos fundadores aqui também, junto com a Ludmilla, e nossa ideia aqui é aproximar empresas, aproximar pessoas. Ontem mesmo eu conheci uma pessoa, muito legal, que virou membro aqui do Juice Hub, que trabalha com SG, muito legal. Então você cria uma rede muito boa, você conhece pessoas, conhece empresas, facilita, encurta caminhos, sabe? O Juice Hub está aqui para isso. Então acreditou na iniciativa e veio para apoiar e está apoiando esse episódio. Perfeito. E o terceiro, acho que ninguém melhor para falar do que o próprio Léo. E eu vim homenageando, né? Meu vestido. Da Desenvolvo. A Desenvolvo é uma escola de tecnologia, uma escola online, especializada nos temas que a gente está falando aqui, que é low code, no code ou uncode. Entendeu? Então é uma escola para que você queira aprender algumas das principais tecnologias de mercado. Então você vai ter lá diversas trilhas de conteúdo, de tecnologia, né, de aulas das principais tecnologias. Tem aulas ao vivo, que começou a acontecer agora, tem mentorias ao vivo também, então o negócio está bem, bem bacana. E a comunidade, né, que está ali para trocar experiência e um ajudar o outro.
Então, essas 3 empresas estão nos ajudando nesse primeiro momento. A gente quer a tua empresa aqui, ó, nesse telão. Exato, exato. Boa, né? E o curioso disso tudo é que a gente vê todas as iniciativas se completando, né? Então, eu tenho a fábrica de software que desenvolve, o Léo tem o próprio canal que ele, pessoa física, difunde tecnologia abertamente, gratuitamente, para um público muito grande, permite que pessoas conheçam. Tem a Desenvolvo que, putz, é um canal para as pessoas aprenderem, se matricularem, tem um custo, lógico, mas elas podem iniciar a carreira delas ali, ou sair do zero, ou um desenvolvedor que quer aprender. Então as iniciativas vão se conectando aqui. E aí, como você bem falou, outras iniciativas e empresas que querem apoiar isso, seja a plataforma, seja lá o que for, a consultoria, que entende que as coisas funcionam melhor em ecossistema, né? Perfeito. Quando você junta várias partes que elas vão se apoiar para a coisa acontecer. E o podcast, a iniciativa Uncode é isso, né? Ela tenta conectar. A gente não acredita que a gente soluciona nenhuma grande dor, mas a gente ajuda a conectar todas as pontas para como que a gente difunde para as coisas acontecerem mais rápido, né? Perfeito, perfeito. E acho que um ponto importante aqui que eu pensei aqui agora, não é um ponto importante, mas é uma sugestão. Seria legal que o pessoal que está assistindo esse primeiro episódio, ou todos os outros, pudesse também nos dar sugestões de que temas vocês gostariam de ver que a gente falasse aqui, né? Porque aí é muito melhor do que a gente vir com as ideias. É você participar, porque essa ideia é uma iniciativa de reunir uma comunidade. Vamos né? co-criar com o pessoal. Vamos co-criar. Caramba, hein? Por isso que ele ganha mais, né? Co-criar. Tá vendo? Tá chique. Caramba. Abridonô, né? Abridonô. É isso aí. Mas é isso, acho que essa participação de vocês é importantíssima para o negócio. A gente não está com uma proposta de transformar isso num negócio para a gente ganhar dinheiro, mas o negócio tem que se sustentar, tem que estar em pé, né? Tem que pagar os honorários daqui, enfim. Então a gente quer criar uma grande comunidade que troca experiência para que a gente possa crescer junto, todos nós. Exato. E até fazer negócio entre nós, né? Então, putz, o Maurício tem os negócios dele, por que eu não posso fazer negócio com ele? Mesma coisa o Bruno. E outros. Então, acho que essa é a nossa principal ideia aqui, né? Exato. Abre o canal de conversa com a gente vai deixar o contato no canal, entre em contato com a gente e vamos conversar. No próprio comentário aí, para ficar até mais simples, se quiser, escreve aí sugestões, que vocês querem ver. Quem vocês gostariam de ver aqui, que a gente pode tentar trazer um nome aí bacana. Léo Andrade, de repente. Será que ele aceita? Esse é difícil, hein? E tem o canal do WhatsApp também, gente. Divulgar. Nosso grupo no WhatsApp. A gente vai pedir para o pessoal da edição, da equipe, isso. Colocar aqui, a gente coloca na descrição, pronto, o link do grupo do WhatsApp, da comunidade do WhatsApp, se você quiser entrar, seja bem-vindo. Exato, super gratuito lá, e a ideia do grupo é tudo que a gente escreveu até agora, né? Trocar conhecimento, trocar job, trocar oportunidade de trabalho, trocar freela, tirar dúvida. Se conectar. Exatamente. Exato. Gerar oportunidades, né, disso daí. Mas por que a gente fala sobre a gente quer falar sobre low code, no code? Por que a gente tá aqui, né? Boa pergunta. Acho que todo mundo aqui trabalha com tecnologia, mas a gente tem contextos diferentes, né? Isso. Então, o Maurício tem uma empresa de software, o Léo é um educador de tecnologia, apesar de ser um desenvolvedor também, e eu trabalho com gestão de produto digital. Então, no meu contexto, eu enxergo que usar low code, no code, é um grande acelerador para a gente conseguir desenvolver novos projetos com menos risco e conseguir lançar o produto mais rápido. Então, eu comecei a trabalhar com low code por causa disso. Meu primeiro projeto foi em 2017, quando eu estava numa consultoria. Então, eu comecei a enxergar o valor aí. Então, esse é o viés que eu trago, assim, de lançar coisas mais rápidas, mas, ao mesmo tempo, no meu chapeuzinho aqui de desenvolvedor, para mim é uma ferramenta a mais, no meu cinto do Batman. Então, eu consigo... Tá roubando meu termo aí. Roubou. Fui inconsciente. Tô contra do seu termo. Boa. Se você não entendeu o cinto do Batman, depois venha no meetup presencial. Exato. Mas eu acho que a gente podia dar um passo para trás e com a possibilidade de quem está assistindo a gente não entender direito o que é isso, afinal, low code, high code, e o termo próprio high code, ele só existe praticamente por causa do code, né? As pessoas não falam de high code, né? Ninguém chama disso. De repente a gente explicar o que é isso, afinal, porque corre isso das pessoas terem uma noção, mas não saberem exatamente o que é isso. Perfeito. Então acho que a gente vai explicar. Quer começar, Léo? Eu? Sabe o que é isso ou não? Não, eu falo sobre isso todo dia, né? Bom, vamos lá.
o termo high code, acho que ele surgiu justamente porque surgiu o termo low code. Isso. E o termo low code foi o primeiro termo a surgir antes do no code. O low surgiu antes do no. O low surgiu antes do no. Inclusive, tem algumas pesquisas que a gente fez. Quem apelidou esse termo low code foi a Forest, que é a empresa similar ao Gartner, né? De pesquisa, etc. Acho que foi em 2014, se eu não me engano, quando um analista lá escreveu isso no negócio lá deles. Lá. Tá. E aí veio esse termo à tona, né? Até então era só ferramentas de desenvolvimento rápido. Uhum. Mas qual que é a proposta disso aqui? Se a gente olha, pra gente entender a proposta, eu sempre gosto de falar, vamos pensar na programação tradicional. A programação tradicional, que a gente codifica, diz pro computador o que ele tem que fazer. Ponto. Tem que dizer ao computador, olha, abre uma janela, agora faz tal coisa. Enfim, a gente vai dizendo as etapas, os passos que o computador tem que fazer. Para isso, a gente tem que escrever código, como se a gente estivesse falando. É tipo uma língua que a gente conversa com o computador. O que aconteceu? Ao longo do tempo, essa codificação foi percebendo que dava para diminuir, né? Então, eles foram abstraindo, criando bibliotecas, né? Diminuindo, reduzindo essa codificação. E aí, ao longo desse tempo, também foi percebendo que se pudesse deixar esse desenvolvimento mais visual, seria mais prático para muita gente. Então, eles começaram a trazer as interfaces visuais para o meio da programação, né? Então, você programava, já via mais ou menos o que estava acontecendo, e começava a manipular os elementos que você cria no teu sistema já de forma visual. E aí que começou a surgir esse termo low code, que é reduzir baixo código, pouco código. Ou seja, a gente desenvolve sistemas com menos codificação. Exato. Não quer dizer que a gente não coloque. Exato. Pode ser que a gente não coloque, mas não quer dizer que a gente não coloque, né? E depois disso, aí começou a vir esse outro termo, o no-code, porque começaram a olhar e perceber que tinham ferramentas que não davam a possibilidade de escrever código. Aí por isso que fala no-code. Mas hoje em dia, né, a gente está até falando isso nos bastidores, para mim, acho que fica mais simples a gente falar que todas as ferramentas são low-code. Exato. Porque, de alguma maneira, ela permitiu um HTML, ou um JavaScript, ou um CSS você colocar. Qualquer uma delas. Então, pronto. Tu está colocando alguma coisa de codificação. Seja script, ou seja linguagem de marcação, é code, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito do se HTML é programação, porque não é. Isso com certeza. Olha a treta. Mas, enfim, acho que aí é que mora o grande lance, né? A gente falava que no-code era sem código, totalmente. Então, o Wix surgiu muito com essa pegada, né? Criar sites sem pôr código. Hoje já consegue, né? Então, basicamente é isso. No-code, sem código nenhum. Low-code, você programa, você cria sistemas com pouco código, então, interfaces visuais mais codificação. E high-code veio para trazer uma diferença aí do que é o tradicional, que é o high, pro não tradicional. Isso. É isso. E o curioso é que, assim, o ser humano ele tem necessidade de dividir as coisas em caixinhas. Sem querer entrar no tema, mas como exemplo, direita e esquerda na política. Quando você vai se aprofundar com uma pessoa, conhece um pouquinho, mas ela fala, não, pera, tem um espectro. E mesmo assim, quando você vai falar com o espectro, é um espectro que pode ter diversas profundidades, detalhes, e ainda tem discussões sobre isso. Então, o low-code e o high-code é uma simplificação absurda, que no fundo, talvez até um pouco errada. Porque se a gente pega, talvez o Ale Cortez aqui no próximo episódio, se você pega um COBOL, talvez ele seja o verdadeiro high-code. Ou será que é o assembly? Sabe? Então, é um grande gradiente. Então, você pode pegar pessoas de gerações distintas discordando, porque para a pessoa de COBOL, o pessoal do Delphi é, de repente, low-code. Porque, cara, eu programo todas as linhas, enquanto o outro faz uma interface em um botão sem colocar a mão no código. E, em compensação, se você pegar uma pessoa dessa geração para uma pessoa que usa um framework, sei lá, pega uma linguagem qualquer web aí, eles também vão entrar em desacordo. Então, na verdade, é um grande gradiente
que vamos entrar nas metáforas de qual é o melhor uso. De uma coisa que eu codifico muito para eu codifico muito pouco. Inclusive, hoje tem linguagens muito mais densas e depende do uso. Então, tem um colega, um amigo meu aí de longuíssima data, que preciso ver o LinkedIn dele atualizado, mas trabalha na Apple com desenvolvimento para GPU e uma coisa super densa. Cara, ele está fazendo uma linguagem de desenvolvimento super high code. Mas é porque o uso que é necessário, ele está falando diretamente com hardware. Pô, quando a gente vai fazer uma interface web, dependendo do cliente, dependendo da necessidade, o que é? Qual que é a necessidade? Então, para finalizar minha fala aqui, porque tem uma coisa extensa, é um grande gradiente, que vai de ponta a ponta, que pode ser extremamente high code, como uma coisa no code. Então é até importante a gente derrubar um pouquinho esse tabu, né? Porque não é uma coisa ou outra, é um gradiente de ferramentas para soluções diversas, né? E acho que no futuro vai se estreitar e não vai ter mais essa diferença. Acho que vai estar tudo meio que misturado. Perfeito. Sabe, né? Você vai daqui a pouco está começando a codar ali em Python, você faz um pedacinho ali com low code, alguma coisa você faz em código, outra coisa você pede para IA gerar para você a tela ou o código. Então, eu acho que vai começar a se misturar e virar uma coisa só. Eu acho que é a evolução do desenvolvimento de software. E eu acho que a gente está no processo de adaptação. Do mercado entender o que é, das pessoas entenderem o que é. Porque, cara, eu fiz faculdade de 2002 a 2005. Para essa galera, acho que é muito difícil colocar na cabeça que, você não tem valor você escrever menos código. Né? Você consegue ser muito mais rápido e gerar muito mais valor usando várias ferramentas. Porque o pessoal é apaixonado por código, é impressionante. A galera quer escrever código. E quanto mais código você escreve, mais manutenção você tem que dar. Sim. Lógico que, até entrando um pouquinho mais no tema, e talvez tabus aí, lógico que quando você usa uma tecnologia, você gera dependência. Então, se depender de mim, Maurício Matias, eu não pego uma chave de fenda de novo na minha vida porque eu comprei uma parafusadeira. Boa. Lógico que é uma dependência. O dia que ela quebrar eu tiver que pegar uma chave de fenda na mão, eu vou ter que fazer uma força que eu me desacostumei. E aí você sabe que no outro dia fica tudo inchado aqui. Tudo inchado, exatamente. Pra quem já montou o móvel na mão, exato. Aqui, fica tudo inchado aqui. E aí, essa metáfora é boa porque eu já tive duas parafusadeiras. A minha primeira, cara, era sofrida. A segunda, ela faz furo em concreto, bicho. Então, mudaram-se gerações. Então, o próprio no-code, o próprio low-code tem gerações de tecnologias que resolvem hoje de uma forma muito diferente da de antes. Lógico que gera uma dependência, mas você tem benefícios, né? Mas até aproveitando a fala do Bruno aqui, e eu acho que isso é importante para o desenvolvedor e até para o contratante, para o CTO, ser uma dependência com uma zona de conhecimento, porque eu sei usar a parafusadeira, mas eu também sei usar a chave de fenda. Então é legal o quanto você conhece do leque de conhecimento, o leque de conhecimento de todas as tecnologias, porque a dependência é ruim, ela te traz benefício porque traz velocidade, faz um MVP muito mais rápido com um low code, porque você consegue colocar um produto para ser testado, ou no próprio enterprise, todo cliente corporativo, ele quer a solução mais rápida, a área de negócio quer coisa rápida, cara, me entrega isso logo. Gera uma dependência, então tem situações, mas eu acho que é importante que você conheça o maior possível do leque de tecnologias, porque... Agora vamos entregar a metáfora pro proprietário dela aqui. Deu spoiler, vai. Isso, deu spoiler. Do quê? Do cinto do Batman. É que eu falo que o low code é o cinto do Batman do programador, né? Porque aí o que o Batman... Bom, depois você pesquisa sobre o Batman se você não conhece. Mas o Batman, como é que funciona o Batman? Ele vai lá pra briga, os inimigos, ele saca do cinto dele soluções rápidas. Resolve o problema rápido. E quando ele não tem a solução mais no cinto, ele sai na mão, então ele sabe escrever código. Então essa é a analogia. Perfeito. As coisas prontas estão no cinto, que é o que o low code traz de low, e o que não está pronto, ele sai na mão, que é o code do low code. Entendeu? Exato. Então essa é a grande sacada. Mas esse lance de low, no, high, tá começando a ficar um pouco chato, na verdade. Tá começando a banalizar o termo. Porque a ferramenta tem começado polêmica. Põe polêmica aí na tela. A ferramenta, ela é para fazer, sei lá, chatbot. Aí eles falam que é uma ferramenta para fazer chatbot low code. Mas a proposta dela é só para criar chatbot. Mas se tu for olhar a definição do Gartner, o que é low code, é para criar aplicativos. Perfeito. Entendeu? Ela não é especialista, ela é generalista. Ela é generalista, exato. Mas aí hoje não, sei lá, coisa de automação de, sei lá, de e-mail.
fala que é low code. Low code. Entendeu? Então ou no code, enfim. Então tá virando muito, tudo que é mais fácil, reduz, então é low. Exato, Então, banaliza. Então acho que é uncode, pronto. Resolvido o problema. Tá aí, tem um genérico. Como é que é aquela fala que a gente falou? Que tinha que ser a fala do... Você é louco? Você é louco? É isso aí. Mas é isso, então assim, low code ou no code, enfim, a proposta é que a gente consiga desenvolver soluções tecnológicas de maneira mais eficaz. Exato. E sem abrir mão do código, que é o que o Bruno faz, né? Tipo, eu preciso desenvolver um grande projeto. Eu vou analisar o projeto e vou entender que, de repente, nessa parte do projeto eu preciso usar Python. Isso. Só que nessa outra parte eu vou usar uma ferramenta para criar um front fácil. E de repente eu preciso fazer uma automação. Eu vou usar, de repente, uma ferramenta fácil também. Então poderia ser easy code ou hard code. Resolveu o problema aí, né? Talvez seja uma abstração melhor até, né? Enfim, inventei um termo novo aí. E é interessante, porque de repente você tem uma necessidade de high code, que ela vai ser easy quando você usa high code, né? Porque, cara, a melhor solução para desenvolver aquilo ali rápido, sei lá, utilizar um Java, seja o que for, cara, vai ser mais rápido resolver uma dor, uma coisa especialista, que vai entregar a performance que aquilo precisa do que querer usar, bater a cabeça pra caramba com uma ferramenta e tecnologias que não vão resolver aquela dor, que ainda vão ficar lento, que vai dar problema, que vai, sei lá, dar um estouro qualquer em qualquer situação. E essas tecnologias, elas vêm também para começar a ajudar as principalmente grandes empresas a fazer os seus projetos saírem do papel, né? Entra um novo profissional no mercado, isso é legal da gente falar, que é o termo esse profissional é chamado de Citizen Developer, né? O desenvolvedor cidadão, né? A ideia é que a pessoa da área de negócio, de qual área ela seja dentro daquela empresa, financeiro, RH, departamento pessoal, enfim, essas pessoas vão ser também criadoras, desenvolvedoras, por conta do empoderamento que essas tecnologias começam a permitir, porque ela precisa saber menos de código para conseguir construir. Talvez ela não consiga construir um robô, mas ela vai conseguir construir uma interface visual que faz inserção de dados, atualização, o CRUD, né? Ela vai conseguir fazer isso. E é o que ela precisa, e de repente ela não consegue ter aquele sistema, porque a área de TI está até aqui de demanda, né? Então aí essas tecnologias vêm para esse tipo de caso que tem acontecido bastante, que é suprir a demanda de tecnologia que os times técnicos não estão conseguindo, porque se a gente for olhar o tamanho dos times, de todos os programadores no mundo é isso, e a quantidade de demanda é isso aqui. Exato. Nunca vai dar conta, né? E o curioso é que, assim, de repente, para quem tá ouvindo isso, falam assim, você tá falando que qualquer pessoa vai virar desenvolvedora? Sim. Isso para mim é muito verdade, porque o Excel é isso. As pessoas não utilizavam planilhas, e elas gerenciam, inclusive tá cheio de meme na internet, né, falando que boa parte do mundo roda em cima de planilhas. As empresas trabalham e funcionam em cima de planilhas. Então isso já é uma grande verdade. E meio que sem querer e não querendo cair no crime, tendo cuidado para não cair no crime que você citou aí, de querer dizer que é tudo low code, mas quando as pessoas dentro das empresas utilizam, sei lá, o próprio Forms ali do Google para gerar um formuláriozinho, ela já está ela mesma se virando e criando um formulário que precisava de um desenvolvedor antes para fazer validação e o caramba. Exato. Ou então o Access que você citou, as pessoas já faziam isso. E deixou de ser usado porque ele não aguenta uma quantidade, eu não aguentava. Talvez até exista ainda. Mas, cara, você criava a tabela, você criava a view, você criava o formulário, você fazia aplicaçõezinhas com elas. E hoje é totalmente possível. Então, de repente, para quem não usou ainda uma tecnologia low code, tá falando, cara, eu não sou programador. Mas é totalmente possível. Vai ter um aprendizado, sem dúvida. Do mesmo jeito que as pessoas que são um pouquinho mais avançadas no Excel conseguem fazer, sabe, milagre ali. E fazer aplicaçõezinhas no Excel. E é totalmente possível. Inclusive, para você que já está nessa etapa, e é muita gente, você já tem um monte de solução de tecnologia que desenvolve uma aplicação qualquer em cima da planilha do Excel. E, sabe, num prazo ridículo, sabe? É assustador. O que a gente já viu que é possível fazer. Então, as próprias empresas já estão utilizando o Excel para um monte de coisa, conseguem plugar soluções e transformar aquilo de uma forma
absurda, né? Perfeito. Então, o Citizen Developer, para mim, é um termo incrível. E a beleza disso é que a pessoa da área de negócio entende do negócio, Isso. né? E ela tá com uma interface muito amigável para desenvolver, arrastar, soltar caixinhas e tal. Então ela consegue desbloquear a equipe de TI que está atolada, ela consegue gerar mais valor e gerar resultado para ela. Então, imagina se as empresas adotarem, né? Quando começarem a adotar. E aí uma pergunta que eu tenho, o que fazer para as empresas começarem a abrir a cabeça? Será que isso é um tema para um próximo episódio também? Sim, acho que sim. Isso vem muito da liderança, né? E não tô falando do CEO da empresa, tô falando da liderança dos times ali. Acho que é eles que têm que entender que há espaço para essas tecnologias. Isso. Acho que é eles que têm que fazer esse exercício e perceber quando usar, né? Não é usar sempre, é quando usar. A Petrobras, por exemplo, contratou, né, recentemente a plataforma OutSystems lá, que é low code, mas não é para fazer tudo, é para fazer algumas coisas lá dentro, né? Então é isso que tem que entender, né? A Globo está usando também, né? Power Apps lá para algumas áreas estão usando lá e desenvolvendo. E legal é que o da Globo são os Citizen Developer, né? Isso aqui é interessante lá do lado deles. Eles são um belo case, né, gente? Eles são. A gente aqui no Hub utiliza, então a gente tem uma aplicaçãozinha que era uma tabelinha, a gente falou, cara, não funciona a tabela, aqui 2 pessoas abrem, fiz uma aplicaçãozinha, formuláriozinho, e funciona lindamente, feito no pouquíssimo tempo prazo, e resolve a dor. Feita por uma pessoa que, vamos citar aqui, o Bona, que é um ex-desenvolvedor, que faz parte do time aqui, e que resolveu rapidamente. Vamos falar do Bona aqui não, pô. É pra ele ver isso aqui depois. Mas, e o objetivo do Meetup também, mas do podcast é exatamente isso. Trazer as pessoas, trazer as experiências para poder demonstrar o quanto é possível, exato. Que dores são resolvidas, que riscos que existem, porque como tudo no mundo tem risco, tudo no mundo tem alguma limitação, e trazer isso à tona, né? E também falar quando não usar. Exato. Né? Porque se você usar para fazer coisa que não deve, você vai se frustrar. Exato. Então tem que saber para que usar. E tem um ponto legal da gente levantar aqui também, acho que a gente pode até ir encerrando com esse ponto que eu vou trazer. Se você tem dúvidas se essas tecnologias realmente valem a pena investir, existe uma pesquisa de mercado que é feita pelo Gartner, né, que chama-se a curva de hype. Né? Hype Cycle. Isso. Não perfeito. É curva. Hype Cycle. Isso aí. E aí a curva do hype é basicamente para ver quando que a tecnologia surge, aí ela vai lá pro ponto alto dela, né? O ponto em que ela tá... Que todo mundo fala sobre aquilo. Lá, e depois ela vem um penhasco, né? E aí se ela não for continuar, se ela for morrer, ela não sobrevive a essa descida dessa montanha-russa. Ela né? fica por ali. Se ela for, depois ela sobe e entra num que eles chamam de platô, né? Você entende bastante. Se você pegar e procura aí por low code, curva de hype, você vai encontrar que o low code já está na velocidade de platô. Então ela já passou pelo momento que ela poderia entrar em extinção, né? Exato. Ela já estabilizou. Então, não estou falando besteira. O Gartner tem a sua... Para você que nunca ouviu falar do Gartner, as grandes empresas decidem o que eles vão usar pelo Gartner. Exato. Pelas pesquisas. Inclusive um dos motivos, né, uma soma de fatores, a gente está aqui junto nessa mesa aqui, nós 4, né, o 4 elemento sentado aqui com a gente, e um dos fatorizinhos, né, é de que é uma tecnologia que já está no platô e a gente entende que ela é muito pouco difundida perto do que poderia ser. Inclusive no meu próprio depoimento aqui, para quem trabalha com software, desenvolve software desde 2001, eu tenho um incômodo pessoal, no pessoa física, na pessoa jurídica, falando para a empresa, de que eu poderia ter otimizado muito o custo de projetos de clientes, eu poderia ter entregue muito mais valor, para minha própria empresa eu poderia ter gerado o negócio que eu pedi por causa de custo, se eu estivesse utilizando o low-code antes. Eu poderia ter entregue muito mais valor para o mercado. Mas, por de repente, em algum momento da história não conhecer, o custo ficava o dobro, o tempo demorava o dobro, o cliente não tinha aquele investimento necessário, então ele não fazia e não implementava aquilo, ou eu pedia o deal porque ele encontrava alguém que fazia mais simples, mais barato, ou que conhecia a tecnologia, né? Exato, e dá raiva porque a gente teve, ao longo desse percurso, a gente teve várias ideias que a gente queria, ideias mesmo que a gente queria ter desenvolvido, né? E aí eu me lembrei disso aqui. Bem lembrado. Perfeito.
A gente tava aqui antes de... A gente falou, vamos gravar o piloto, vamos. A televisão tava desligada. Aí eu falei, putz, tem um aplicativo que a gente fez, que é para eventos, que é justamente para interatividade em painéis, né, de eventos. E essa ideia aqui, ela é antiga nossa. A gente já tentou desenvolver com C Sharp, com Angular, mesmo? Essa eu não sabia. E não andou. Porque sempre o trabalho não deixava. Uhum. E aí a gente resolveu isso aqui em... Na verdade, o Cortez colocou isso aqui de pé, tipo, em, sei lá, uns 15 dias. Olha. É incrível, né? E tá aí, tipo, a gente E é uma consegue, baita solução. a gente consegue controlar do celular o que vai passar ali, muda, faz... Depois a gente vai colocar isso aqui para funcionar melhor. Traz o case, né? isso. Isso aí. Mas enfim, só porque eu lembrei nesse ponto de ideias, ideias de aplicativos que a gente já teve e que a gente não conseguiu desenvolver por conta ou de custo, né, ou Sim. tempo, né, também. Então, o Easy Code traz essa facilidade. Perfeito. Vamos adotar. Boa. Mas é isso, acho que a gente conseguiu Muito bom. falar bastante, Foi ótimo. discutimos bastante, e a proposta é essa. Agora, quem a gente vai trazer aqui para falar no próximo episódio? A gente tem que pensar, né? Suspense. Isso, exato. Não pode falar o nome dele ainda. Fica aqui não. na surpresa. Acho que ainda não. É importante o cara aí, velho. É. Mas deixa pra lá. Isso. Então fica ligado aí nos próximos episódios. Muito bom. Na descrição tem o link do grupo grupo do no WhatsApp. Né? Se inscreve nesse canal, que é novo, então ajuda a propagar, compartilha bastante. Compartilha. Vai conferir o canal do Léo, porque lá já tem uma quantidade de conhecimento muito grande para você aprender dessas tecnologias. Se já utilize, caramba, eu quero me aprofundar, se inscreve na plataforma. Venha. E se você quiser, já está utilizando low code, né, em algum projeto pessoal ou da tua empresa, entra no nosso grupo do WhatsApp para que você também venha compartilhar, tanto nos meetups e quem sabe você sentar aqui, né? Exato. Para contar teu case. Uhum. Então isso a gente quer ver você aqui também. Tá? Exato. É isso. Participa. É isso, Maurício? É isso. Bruno? Muito bom, senhores. Ótimo. Beleza? Valeu. Vamos encerrar por aqui ou vocês querem trocar outra conversa? Acho que foi. Vai emendar outra? Então, beleza. Gente, muito obrigado. Valeu, muito grande obrigado. abraço a todos. Fiquem com Deus e até Valeu. o próximo. Valeu. Você é louco. Foi bom, hein, senhores?